Olá, boa noite. Boa noite. Governo promove cortes na educação, saúde, saneamento básico e moradia para compensar o desconto no diesel e cumprir o acordo com os caminhoneiros. Incentivos à indústria e ao exportador também serão sacrificados. E você vai ver também. Presidente Michel Temer participa de cerimônia religiosa e afirma que apostou no diálogo para sair da crise. Por isso que hoje, acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus. Operação prende o primeiro empresário acusado de lockout na greve dos caminhoneiros. E aos poucos a vida retoma a normalidade, com entrepostos abastecidos de alimentos e postos com gasolina e etanol. Fé e devoção nas ruas da capital paulista. Marcha para Jesus reúne milhões de pessoas. Desabamento de prédio em São Paulo completa um mês. O destino do entulho já foi definido, mas o das famílias que ficaram na rua ainda não. E no esporte tem seleção brasileira. Tite já montou o time para um amistoso contra a Croácia, com um detalhe. Neymar vai começar o jogo no banco. As principais notícias do dia agora no Rede TV News. No Rio Grande do Sul, um administrador de transportadora foi preso numa operação da Polícia Federal. Desde o início do movimento dos caminhoneiros, essa é a primeira prisão por lockout, quando o patrão impede os funcionários de trabalhar. Na operação batizada de Unlocked, desbloqueado em inglês, cerca de 60 policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vale Real e Caxias do Sul. No município de Xangri-Lá, os agentes prenderam o administrador de uma grande transportadora. Ele vai cumprir prisão temporária. Segundo as investigações, o homem ameaçou caminhoneiros para que eles não entregassem cargas e obrigou os motoristas a abandonar os veículos em postos de combustível. A PF apura se houve crimes de atentado contra a liberdade de trabalho e organização criminosa. No Porto de Santos, a paralisação dos caminhoneiros ainda não acabou. O governador de São Paulo, Márcio França, esteve lá ontem à noite para negociar com os grevistas, mas eles não deixaram o local. Os caminhoneiros autônomos não aceitaram o fim da greve e continuam parados no Porto de Santos. Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira estão no local para garantir a segurança dos caminhões que entram e saem do porto. A Polícia Militar de São Paulo também participa da operação. Os caminhoneiros estão concentrados em 3 pontos de mobilização, mas não há mais bloqueios. A categoria reivindica uma redução maior no preço do diesel e uma diminuição no preço de outros combustíveis, como gasolina e etanol. E grande parte dos petroleiros do país decidiu encerrar a greve de 72 horas iniciada ontem. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior do Trabalho aumentar de 500 mil para 2 milhões de reais a multa diária aplicada aos sindicatos que aderirem à greve. Na terça-feira, o TST já havia considerado a paralisação abusiva. Entre outras reivindicações, a categoria queria a redução do preço dos combustíveis e a demissão do atual presidente da companhia, Pedro Parente. Trabalhadores de refinarias de pelo menos 10 estados já retornaram ao trabalho. O presidente Michel Temer participou nesta quinta-feira da Convenção Nacional das Assembleias de Deus em Brasília. Temer pediu orações para ele e para o governo e agradeceu a Deus pelo enfraquecimento da greve dos caminhoneiros. Graças a Deus, nós estamos encerrando essa greve dos caminhoneiros e, olhe, encerrando a greve dos caminhoneiros por meio de uma atitude minha, que muitas vezes tem sido criticada, que é o diálogo. Eu não uso a força e nem a autoridade. A força jamais. Mas mesmo a autoridade eu uso depois de empreender o diálogo. Por isso que hoje, acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira, iluminado por Deus. O feriado teve postos movimentados em várias regiões da capital paulista. Quem aproveitou a folga para encher o tanque conseguiu encontrar combustível mais fácil. Só que ainda enfrentou filas e preços altos. Como o carro está sem combustível e esse preço está alto e eu preciso usar o carro,
tem que colocar, né? Tem que aproveitar, né? Hoje, nossa reportagem viu a gasolina ser vendida a R$ 4,29, R$ 4,39 e até a R$ 4,99. Também flagramos um posto desrespeitando a lei ao omitir o preço na entrada. Por isso, motorista, o jeito é pesquisar. Até a tatuagem do frentista está dando essa dica. A gente, além de ter ficado parado 5 dias, nós tivemos agora que pagar mais caro também na compra do combustível. A CEAGESP, maior entreposto da América Latina, já funciona dentro da normalidade. Apenas frutas da região Nordeste continuam em falta. E o reflexo disso a gente sente na hora das compras. Neste supermercado na Zona Oeste, o preço da batata, que chegou a quase R$ 12, voltou para R$ 4,98. A cebola, que estava em falta, está sendo reabastecida agora. Então, no geral, a oferta de alimentos voltou ao normal. Mas ainda a falta de mamão, papaya e formosa, que não tem, o estoque está zerado. E aqui, ó, a banana tem algumas verdes, mas embaixo é prateleira vazia. Substituir, né? Vou substituir por alguma outra fruta que eu possa comer, porque a banana não dá. Tá muito feia. Este economista explica que para os consumidores o preço dos produtos não deve se manter alto por muito tempo. Para ele, os empresários é que vão pagar a conta da paralisação. A gente vai ter uma tendência no primeiro momento de repasse, eles vão lutar contra uma recusa da sociedade em aceitar isso por uma estabilidade e em seguida eles vão retomar os preços normais desses vários produtos e vão ter que assumir esse prejuízo que eles acabaram tendo indiretamente. E ainda falando das consequências da greve dos caminhoneiros, os comerciantes da Central de Abastecimento do Rio de Janeiro tentam minimizar os prejuízos causados pelo movimento e tiveram muito trabalho nesse feriado de Corpus Christi. Depois de tanto prejuízo por conta da paralisação dos caminhoneiros, os comerciantes da Central de Abastecimento do Estado querem mesmo recuperar o tempo perdido. E teve muito trabalho até no feriado. 80% das lojas abriram hoje. Essa carga verde, folhagem, já está praticamente normalizado. Ao contrário do movimento, os preços ainda não voltaram ao normal. O saco de batata, que chegou a custar R$ 350, era encontrado pela metade do preço, quando o normal é que varia entre R$ 70 e R$ 80. Ovo, laranja e cebola continuam com os valores considerados altos. Já a manga, que ficou parada nas estradas durante a greve, vai chegar mais barata para o consumidor. Ela ficou muito tempo fora do mercado, então estou botando ela lá abaixo para soltar ela mais, para não estragar, entendeu? Porque ela é de R$ 17, até 20 a 17, botando ela R$ 15. A administração da Ceasa aqui do Rio de Janeiro garante que todos os produtos já chegaram. Hoje vieram 280 caminhões com frutas, legumes, hortaliças. A média são 350 e a dica para a população é comprar apenas o necessário. A previsão é que na segunda-feira os preços fiquem ainda mais baixos do que o normal. Enquanto isso, o consumidor paga mais caro por um produto inferior. Mais ou menos, mas tem de ter, né? Fazer o quê? Melhor ruim que nada, né? É melhor do que nada, né? E nós vamos agora para o Rio de Janeiro para saber como foi a movimentação nos postos de combustível hoje. Quem conversa com a gente é o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Muito cheios os postos aí para abastecer no Rio hoje? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, aqui no Rio de Janeiro a situação dos postos de combustíveis já é bem próxima do normal, abastecidos e sem filas longas. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos, a estimativa é de que esteja tudo normalizado até o dia 10 de junho. Com os reflexos da greve dos caminhoneiros, muitos cariocas optaram por não viajar no feriado. Nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde ontem não há mais pontos de bloqueio em todo o estado. A concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói estima que o movimento de saída da cidade em direção à região dos lagos foi 25% menor do que o normal. A expectativa é de que 638 mil veículos passem pela ponte nos dois sentidos até segunda-feira. A hotelaria foi o setor que mais sentiu essa queda. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a média de ocupação no interior fluminense está em 69,84%, quando a média para o período é de 74,45%. Na capital, a BIH disse que a taxa se manteve normal, com 47% dos leitos ocupados. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News.
Obrigado, Tony. Aqui em São Paulo, a indústria de turismo também teve bastante prejuízo num fim de semana de um feriado prolongado, com 2 grandes eventos em São Paulo, a Marcha para Jesus e também a festa LGBT na Avenida Paulista. Mas agora vamos a Belo Horizonte, onde a situação do abastecimento nos postos está próxima da normalidade, mas muitos motoristas ainda enfrentam filas por toda a cidade. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo num dos postos da BR-356. Boa noite, Rodrigo. Esse feriado é de estradas vazias e postos cheios, é mais ou menos por aí, Cabral? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Pois é, por enquanto sim, a espera para abastecer ainda é longa. Inclusive, nesse posto aqui em que a gente está, os frentistas acabaram de informar que o combustível acabou, a remessa que eles tinham, tem que esperar chegar outro caminhão-tanque agora. A expectativa do sindicato da categoria é que a situação seja normalizada em toda a região metropolitana de Belo Horizonte nas próximas 24 horas. E no interior do estado vai demorar um pouco mais, entre 5 e 7 dias para normalizar. No total, 37 cidades mineiras decretaram situação de calamidade pública por causa do desabastecimento. Outros 244 municípios decretaram situação de emergência. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Minas Gerais não tem mais pontos de bloqueios nem de concentração de caminhoneiros nas rodovias. E por causa da paralisação dos últimos dias, a Operação Corpus Christi foi cancelada. Os agentes trabalham para manter as condições ideais do trânsito nas rodovias. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. Obrigada, Rodrigo. E o Comitê de Monitoramento da Retomada do Abastecimento, formado pelos principais ministros e pela Advogada-Geral da União, se reuniu agora há pouco no Palácio do Planalto. A repórter Renata Teodoro traz as últimas informações agora direto de Brasília. Boa noite, Renata. Essa é a segunda reunião do comitê hoje, né? Oi, boa noite, Cláudia, Mauro, boa noite a você que acompanha o Rede TV News. É isso mesmo, segunda reunião. E agora há pouco, aqui durante uma coletiva de imprensa, aqui no Palácio do Planalto, o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil falou com os jornalistas, Cláudia, e ele disse que as negociações do governo com os caminhoneiros já está bem avançada e que também o abastecimento vai voltando aos poucos para a população. Ele citou as medidas que foram atendidas aí, né, as reivindicações que foram atendidas pelo governo, reivindicações dos caminhoneiros, e explicou também quais medidas o governo precisou tomar para atender essas reivindicações. O ministro também citou que os postos, os estabelecimentos que não cumprirem com o desconto de 46 centavos podem ser multados em até R$ 9.400. E aquele consumidor que chegar em algum estabelecimento e ver que o posto não está cumprindo com a medida, ele pode procurar ou o Ministério da Justiça ou o PROCON. Agora a gente preparou uma reportagem para explicar que medidas foram essas anunciadas pelo governo no dia de hoje. Vamos assistir. Para garantir o preço do litro do diesel de 46 centavos, o governo anunciou uma série de medidas. Entre elas, a reoneração da folha de pagamento de 39 setores da economia, que perderam o benefício fiscal. Também foi anunciado o corte de quase 4 bilhões do orçamento do governo. Esse cancelamento de recursos atinge, entre outras áreas, o Sistema Único de Saúde, obras de saneamento básico, a construção e manutenção de 40 rodovias e o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior, o PROIES. Também serão cortados subsídios para exportadores, indústrias químicas e fabricantes de concentrados para refrigerante. Segundo o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, as medidas devem gerar uma economia superior a 16 bilhões de reais para o governo no ano que vem. Nós pegamos justamente incentivos que geram um pouco, sob o nosso ponto de vista, alguma distorção. Sobre a redução do preço dos combustíveis nas bombas, o ministro da Secretaria de Governo disse que os postos já devem começar a aplicar os novos valores. Nós temos sim como obrigar os postos de combustíveis a cumprirem isso e mais. Todos os diálogos que estamos tendo com os postos de combustíveis apontam no sentido de um patriotismo dos postos de combustíveis, do reconhecimento da gravidade da situação, do reconhecimento da necessidade de uma normalização, e nós imaginamos que não teremos dificuldade com isso.
Com o acerto feito pelo governo e o fim da paralisação dos caminhoneiros, a Advocacia Geral da União tem aplicado multas às transportadoras que não desobstruírem as estradas e rodovias do país. Ao todo, as multas aplicadas e cobradas pela Justiça já somam 339 milhões de reais. O ministro Sérgio Etchegoyen disse que o governo, a partir de agora, vai passar a fiscalizar tudo o que foi acordado com os caminhoneiros para que as decisões sejam de fato obedecidas. Estamos trabalhando nesse momento para que o governo, a partir de agora, coloque em funcionamento, e já o está fazendo, toda a sua estrutura de fiscalização para que aquilo que foi acordado com os caminhoneiros e que resultaram em decisões do presidente da República, em decisões do Congresso, seja efetivamente implantado, devidamente fiscalizado e convenientemente sancionado, punido, quando não cumprido. Pedro Parente, presidente da Petrobras, ele gravou um vídeo aí que foi distribuído para investidores pelo WhatsApp com a intenção de tranquilizar o empresariado. Vamos ouvir. É muito importante agora a gente levantar um pouco o nosso olhar, lembrar um pouco, não dessa última semana, desses últimos 10 dias, que foram muito duros para nós na empresa, mas lembrar o que aconteceu nos últimos 2 anos, pessoal. E olha o quanto nós melhoramos. Eu não quero dizer que o serviço está completo, não está não. Temos mais o que fazer, mas temos sim uma tranquilidade muito grande do que a direção que escolhemos, que propusemos ao nosso conselho, que foi aprovada, ela tem melhorado muito a nossa empresa. E por conta do desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros, muita gente desistiu de pegar a estrada nesse feriadão. Em São Paulo, quem atualiza a situação das rodovias é a repórter Estela Freitas, que está na rodovia Castelo Branco. Boa noite, Estela. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Olha, a situação bastante tranquila por aqui, como a gente vê aqui atrás. Olha, nesse momento não tem nem nenhum carro passando, né? São poucos que passam por aqui. É uma rodovia que liga a capital paulista às cidades do interior do estado. E para quem escolheu essa opção de viajar, conseguiu abastecer o carro, se deu bem. Segundo as concessionárias, as estradas no geral estão bastante tranquilas, sem pontos de parada. A cidade de São Paulo também, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, também não tem nenhum congestionamento. Então, quem quiser sair de casa para circular, para passear, pode ficar bem tranquilo. No ano passado, nesse mesmo feriado de Corpus Christi, cerca de 3 milhões de veículos deixaram a capital e rodaram pelas rodovias do estado. Esse ano o número deve ser menor, justamente por conta dos efeitos aí da greve dos caminhoneiros. A gente vai ter esse balanço na próxima segunda-feira. E para quem escolheu ficar na capital paulista também, ainda precisa abastecer o veículo, pode ficar tranquilo, porque as filas agora estão bem menores, tem até posto que não tem mais fila. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, dos 2.000 postos que a capital tem, cerca de 500 já receberam combustível. Então, tem combustível na cidade sim, e a situação deve se normalizar até a próxima segunda ou terça-feira. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. Olha, se você pensa que essas coisas só acontecem por aqui, está enganado, viu? Em Portugal, o preço do combustível subiu pela 10ª semana seguida e os caminhoneiros já ameaçam uma paralisação no país. Os detalhes com Peterson Isidoro, de Lisboa. Com o novo aumento, o preço da gasolina foi a €1,67 na capital Lisboa, o que no Brasil daria no câmbio de hoje algo em torno de R$ 7,26 o litro. É muito difícil porque nós vamos abastecendo só mesmo quando é para dar as nossas voltinhas ao fim de semana. Durante a semana evitamos um pouco andar com o carro. Se for levar em conta a média nacional, que serve de base para a Comissão Europeia, a gasolina vendida nos postos portugueses é a 5ª mais cara da Europa, atrás apenas da Holanda, Dinamarca, Grécia e Itália. Já o preço do diesel é o 10º mais caro entre os 28 países membros do bloco europeu e chegou nas bombas a €1,47, ou R$ 6,39. É a maior alta registrada nos últimos 4 anos, resultado da elevação das taxas e impostos.
mais da metade do que é pago vai para os cofres do governo. É uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável. Hoje em dia temos o Estado consumindo 9 milhões de euros diários em impostos só em combustíveis. E o povo ganhando cada vez menos. A exemplo do Brasil, a reclamação tem sido geral por aqui, tanto que os caminhoneiros ameaçam uma grande paralisação em todo o país, caso os valores, principalmente do diesel, não sejam revistos. Por outro lado, o governo alega que a subida do preço do barril do petróleo e a queda do euro em relação ao dólar contribuem para essa escalada de preço nas bombas. Se houvesse uma indexação obrigatória do preço do combustível aos serviços de transporte, se houvesse uma tabela pelo qual o setor dos transportes regisse para andar a trabalhar, isto não era preciso nós estarmos aqui a discutir os preços do combustível. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Caminhões que andam sozinhos pelas ruas e estradas, sem precisar de motoristas para transportar as cargas, já não são mais ficção científica. Os veículos autônomos se tornaram, inclusive, uma das grandes apostas da indústria automotiva. Os detalhes com o nosso correspondente na Califórnia, Fábio Borges. Em fevereiro deste ano, este caminhão dirigiu sozinho entre Los Angeles e a cidade de Jacksonville, na Flórida. Foi um trajeto de 3.800 quilômetros que cruzou os Estados Unidos em 5 dias. O sistema de direção autônoma usada no caminhão conta com computadores que analisam informações de GPS e imagens da estrada, captadas por câmeras e sensores. O software faz um mapeamento da via e ajuda o caminhão a evitar obstáculos, como outros veículos e pedestres. Com o sistema, o caminhão também faz ultrapassagens, respeita os sinais de trânsito e os limites de velocidade. O trajeto, que cruzou os Estados Unidos da costa oeste a leste, contou com um motorista que monitorou o veículo por questões de segurança. A empresa que desenvolveu a tecnologia tem sede em São Francisco. A startup já realiza fretes com caminhões autônomos em rotas entre o Texas e a Califórnia, cerca de 2.000 quilômetros. Os veículos, no entanto, ainda precisam de motoristas para dirigir em áreas urbanas e nos trajetos entre os depósitos e as entradas das rodovias. O objetivo das empresas que desenvolvem a tecnologia de direção autônoma para caminhões é reduzir o uso de motoristas. Especialistas estimam que se a indústria de frete dos Estados Unidos não precisasse mais do serviço de caminhoneiros, teria uma economia anual de 168 bilhões de dólares. O equivalente a 628 bilhões de reais. O avanço da tecnologia de direção autônoma de caminhões é uma necessidade aqui nos Estados Unidos por causa do risco de falta de mão de obra. De acordo com estimativas, a demanda de fretes no país vai aumentar 27% na próxima década. Por outro lado, desde 2005, a indústria de transportes de cargas com caminhões tem tido dificuldades para contratar e treinar novos caminhoneiros. Montadoras de caminhões e empresas de tecnologia de outros países, como na China, também já testam sistemas de direção autônoma. Além da economia, o setor de veículos com inteligência artificial também aposta na eficiência e qualidade de serviço aos consumidores. Caminhões que dirigem sozinhos, por exemplo, nunca vão se cansar de trabalhar e jamais vão fazer greves. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E a 26ª edição da Marcha para Jesus reuniu milhares de fiéis em São Paulo hoje. A grande festa religiosa embalada por diversas atrações musicais. Emoção, fé e muita devoção. Aqui, fiéis de várias regiões do país se uniram para agradecer e fazer suas preces. Amém. Glória a Deus. Nós pede pra tudo, né? Que nessa vida é só Deus mesmo para poder ajudar a gente. Objetivo de agradecer sempre, porque uma coisa que eu aprendi é primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então assim, a gente vem agradecer e as demais coisas da nossa vida vão fluindo.
O tema do evento este ano é o Rei da Glória. Já são 26 edições desde que o movimento começou, liderado pela Renascer em Cristo. De lá para cá, outras igrejas integraram a marcha e, independentemente da religião de cada um, todos querem louvar a Deus. E olha que a greve dos caminhoneiros quase estragou a festa. Nós tivemos sérias dificuldades, né? Nós lutamos contra a incerteza por falta de combustível. Nós tivemos os trios elétricos parados em bloqueios. Nós tivemos as carretas de equipamentos paradas em bloqueios. E nós começamos a montagem com 3 dias de atraso. Então, obviamente, a gente fez na luta, na disposição e aconteceu, mas foi complicado, foi difícil. A marcha começou cedinho, às 10 horas da manhã. Foram 3,5 km percorridos por essa multidão do centro da cidade até aqui na Zona Norte para acompanhar de perto as preces e muita música gospel aqui no palco. E lá embaixo, olha só, muita animação, praticamente um coral formado por milhares de fiéis. É o 3º ano consecutivo que eu venho. O 1º ano eu conheci meu marido, o 2º ano eu vim grávida e agora eu vim com a minha filha. Tem uma história, então? Tem um motivo para mim estar aqui todo ano. Muita música gospel, muito aconchego com Deus. É um lugar onde a gente busca uma só fé, a busca de Deus estar perto de nós. Para quem se animou, ainda dá tempo de curtir. As atrações vão até às 9h30 da noite. No Rio de Janeiro, o feriado religioso teve descanso para a maioria, mas não para os fiéis envolvidos com a festa de Corpus Christi. O resultado é maravilhoso, mas dá trabalho. Com sal e com amor. As irmãs de Belém madrugaram para estar aqui na Catedral Metropolitana do Rio na manhã de preparativos de Corpus Christi. Mas quem disse que foi fácil? A nossa Kombi ela quebrou no caminho, nós tivemos que vir de Uber, mas aí deu tudo certo, nós chegamos aqui. Cada quadrado traz um desenho, uma mensagem e muita dedicação. Ajoelhados, os fiéis trabalham sem parar. São 2, 3 horas de trabalho para concluir um tapete como este aqui, preenchendo cada detalhe. E este ano serão confeccionados mais de 50 tapetes até os portões da catedral. Já está quase acabando, umas meia hora a gente termina. Faltam alguns detalhes e um pouco mais de dedicação, mas a gente vai sair, vai ficar bonito isso aí. Enquanto alguns colorem, outros tocam e cantam. Juliana trouxe o ukulele para embalar o dia de festa. Eu vim animar a galera. Às 10 horas da manhã, o cardeal Dom Orani Tempesta realizou uma missa na Igreja de Santana, no centro do Rio, e falou sobre a importância de cuidar do próximo. Nesse dia, o Senhor colocar em prática os mandamentos da palavra do Senhor. Nós católicos acreditamos naquilo que Jesus falou no Evangelho, que Ele permanecerá conosco sempre, tanto pela palavra como nos irmãos, mas em especial na Eucaristia, nos sinais do pão e do vinho. Então essa união entre a preocupação com o outro, onde Cristo está presente no outro, e Cristo presente na Eucaristia no meio de nós. Essa é a grande festa de hoje. Em todo o Brasil, o dia para muitos foi de louvar o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Em Santana de Parnaíba, a tradicional festa de Corpus Christi completou 50 anos. Mais de 60 mil pessoas eram esperadas para admirar o maior tapete da região metropolitana de São Paulo. 50 toneladas de serragem colorida foram espalhadas pelo asfalto por um grupo de cerca de 1.000 voluntários. Uma festa da fé, uma festa que tem valorizado a família, uma festa que tem fortalecido os laços e os valores da nossa cidade e de toda a região metropolitana do estado de São Paulo. Os fiéis participaram de uma missa ao ar livre e depois seguiram em procissão pelas ruas da cidade. Em Belo Horizonte, muitos fiéis foram para as igrejas já nas primeiras missas do dia. Do lado de fora, os voluntários também chegaram cedo para começar a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Usando apenas serragens coloridas, mas com muita criatividade, a Ana dava os últimos retoques na imagem que desenhou. Não tem hora, não tem cansaço, estamos aqui na preparação final.
cada detalhe é cuidadosamente colocado. Algumas imagens foram feitas com sal e pó de café e aos poucos iam dando forma aos símbolos do catolicismo. Não tem palavra, né? O corpo e o sangue de Cristo, né? Que essa é a força maior da nossa igreja, né? Fernanda registrava tudo com o celular. As fotos alegraram o feriado do pai, que mora no interior de Pernambuco, e se encantou com o tapete que enfeitou a principal avenida de Belo Horizonte. Lá eles não têm essa tradição, não. Ele está todo maravilhado. É cada desenho, um mais bonito que o outro. Todos tem uma mensagem, né? Nossa, é lindo. A tragédia no edifício ocupado no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, completa hoje um mês. Você se lembra, o prédio pegou fogo, desabou e deixou 9 pessoas mortas. E o drama continua para muita gente. Cerca de 200 pessoas ainda estão acampadas no local. Faz 30 dias que eles vivem de forma precária, sem condições mínimas de higiene. Aqui, tudo é improvisado. A gente faz aqui as coisas do jeito que pode, né? Porque tem arroz, tem feijão, a gente cozinha, a gente faz o almoço, faz a janta. Momentos de angústia e tristeza para a família de Ana Paula e todas as outras que estão acampadas aqui em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário, no Largo do Paissandu. Foi triste para mim, né? Porque o ano passado eu perdi meu filho, Dia das Mães. Esse ano eu perdi minha casa. E aqui a gente vive assim, ó. Tem, se não tem, fica sem. E aqui não tem como dormir. A gente não dorme que nem uma casa. Não tem como. A gente não sabe se você vai acordar viva, se alguém vai botar fogo em você. Então nós fica acordado. Adilson perdeu tudo no incêndio. Ele é ambulante e a mercadoria estava dentro do cômodo onde morava com a mulher e o filho. Tudo que eu tenho tá aí. E doação. E não foi do algo público, não. Isso aqui foi a população que veio. Um doou um colchão, o outro doou a barraca não é de órgão nenhum, de governo, lençol, bermuda e livros para ler também, para espairecer a mente. Sem ter para onde ir com os 5 filhos, Deise não teve opção, também ficou por aqui. Penso em ter uma casa para meus filhos, sabe, fazer como era antes, né? Quando eu tinha meu quarto, eu tinha... eu cuidava deles, cuidava da roupa deles, da alimentação deles. Outro problema enfrentado por essas pessoas é o frio. Muitas barracas são de lona e não protegem do vento e do sereno. Situação crítica, principalmente para as 120 crianças que estão aqui. Muito frio e o gelo de madrugada é sem igual, não tem explicação. Segundo a polícia, o incêndio foi causado por um curto-circuito no 5º andar do edifício. O fogo se espalhou rapidamente e o prédio desabou. 9 pessoas morreram. Apenas 7 corpos foram identificados. Um deles foi o de Ricardo Pinheiro, que caiu do prédio em chamas momentos antes de ser resgatado. Hoje, o governo paga R$ 400 por mês para 144 famílias vítimas do desabamento. Mas quem recebe o auxílio moradia diz que o valor não é o suficiente para alugar uma casa. Para alugar um quarto, uma casa com esses 450 não dá. Ninguém aqui quer dinheiro também. Nós queremos ficar na nossa casa, porque todo mundo pagava aluguel. Ninguém quer dinheiro. Nós queremos a nossa casa, porque tem gente que perdeu televisão de plasma, perdeu um monte de coisa, que suou para comprar ali no fogo, que não deu tempo nem de salvar os documentos. E em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a maioria das famílias vítimas do desabamento já foi acolhida. Disse ainda que grande parte das pessoas que estão acampadas não morava no prédio, mas elas foram atraídas pelas doações feitas no local. Segundo a Prefeitura, assistentes sociais convidam insistentemente os desabrigados para os centros de acolhida, mas eles não podem obrigá-los a aceitar.
Um confronto balístico vai revelar se uma submetralhadora de fabricação alemã, apreendida ontem pela polícia, foi usada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela em março, no Rio de Janeiro. Na ação realizada contra milicianos em Itaguaí, na Baixada Fluminense, foram apreendidas 4 pistolas, 2 revólveres, 10 rádios transmissores, fardamento do BOPE, 4 coletes à prova de balas e 2 submetralhadoras. Um homem identificado como Juan de Oliveira Dias, conhecido como Ganso, foi preso em flagrante. Marielle foi assassinada no dia 14 de março e até agora ninguém foi preso pelo crime. Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil nesta madrugada, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém foi preso até o momento e o banco não informou a quantia levada. Essa foi a 5ª agência bancária explodida neste mês no estado. Uma briga dentro de uma casa noturna de Juiz de Fora, em Minas Gerais, terminou com uma mulher baleada. Nas imagens, um agente penitenciário aparece sendo contido por 2 pessoas. De repente, ele saca a arma e faz 3 disparos. Um dos tiros atingiu de raspão a barriga de uma jovem de 22 anos. Ela foi socorrida e o agente penitenciário está preso. O governo dos Estados Unidos anunciou a cobrança imediata de taxas extras para a importação de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México. A medida encerra a isenção de 2 meses que havia sido aplicada durante o período de negociações. A partir de amanhã, já estará em vigor a taxa extra de 25% na importação do aço e de 10% na do alumínio. Na Espanha, o primeiro-ministro Mariano Rajoy está prestes a perder o cargo. A maioria do parlamento já anunciou que nesta sexta-feira vai votar pela aprovação da moção de censura solicitada pela oposição socialista. A medida tem como base escândalos de corrupção. O Partido Popular, ao qual Rajoy pertence, teria recebido propina de dezenas de empresas em troca de contratos públicos entre 1999 e 2005. Rajoy já afirmou que descarta a possibilidade de renunciar. Na Dinamarca, o parlamento aprovou uma lei que proíbe o uso do véu islâmico em público, incluindo a burca e o niqab. A nova legislação veta o uso de qualquer vestimenta que oculte o rosto e vai entrar em vigor no dia 1º de agosto. Quem violar a determinação vai receber multa equivalente a quase R$600. O valor pode subir para quase R$6 mil em caso de reincidência. A Anistia Internacional criticou a decisão do legislativo dinamarquês, alegando violação da liberdade de expressão e de religião. No Havaí, a lava do vulcão Kilauea ameaça isolar 2 bairros. A Defesa Civil recomendou que moradores da região abandonem suas casas e impôs uma permissão de acesso a outras áreas apenas durante o dia. O rio de magma bloqueou uma rodovia e os serviços de energia e comunicação foram interrompidos pela destruição de uma instalação elétrica. Desde o último dia 3, quando o Kilauea entrou em erupção, mais de 2.000 pessoas já foram forçadas a deixar suas casas. A lava consumiu quase 10 quilômetros quadrados de terra e continua avançando. As chamadas fake news ganharam espaço na mídia nos últimos anos. Na reportagem especial desta semana, o Rede TV News mostra como informações falsas se propagam com mais rapidez e abrangência do que as notícias verdadeiras. Sinal de mensagem. Basta clicar e abrir. Fotos, textos e vídeos chegam com a mesma rapidez com que são compartilhados. O alcance é imensurável. Mas como saber se o conteúdo é verdadeiro? Todos os dias, uma nova vítima é fisgada pelas fake news, as notícias falsas que circulam em aplicativos e redes sociais. Recentemente, o assassinato da vereadora Marielle Franco também foi alvo do universo das fake news. Uma foto de uma jovem sentada no colo do traficante Marcinho VP viralizou. E veio logo a informação, a de que Marielle teria sido mulher do traficante. Denigrir a imagem de uma pessoa que não tem como se defender, eu acho que é muito pior, né?
são pessoas irresponsáveis, são pessoas que não tiveram o menor respeito pela família. A desembargadora Marília Castro Neves ainda acusou Marielle de envolvimento com bandidos e de ter a campanha financiada por uma facção criminosa. Segundo a magistrada, esse tipo de relação teria levado a vereadora à morte. Uma mentira que revoltou a família de Marielle. Acho que ela agiu, entendeu, profundamente, entendeu, de uma maneira enganosa, né? Ela fala a tal da Marielle, quer dizer, não é a tal da Marielle, entendeu? Não sei, ela tem filho, né? Lógico, né? Então foi bem deprimente aquilo. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, a maioria dos moradores do Rio relata ter recebido pelo menos uma notícia falsa sobre a vereadora Marielle Franco. Mas apesar do grande número de compartilhamentos, conseguiram detectar rapidamente que se tratava de fake news. Sobre o suposto casamento com Marcinho VP, 45% dos entrevistados avaliaram a notícia como falsa e apenas 6% como verdadeira. Já a informação que a vereadora ajudava famílias de policiais mortos, o único compartilhamento realmente verdadeiro foi o menos visto pelos entrevistados. 27% consideraram verdadeira a informação e 8% falsa. Por isso, agências como essa surgiram com a ideia de checar fatos e informações e desmentir as fake news. A educação, ela é indispensável ao combate das notícias falsas, né? Os checadores, obviamente, não vão dar conta de tudo. É indispensável que os cidadãos eles saibam técnicas mínimas. Não tenho certeza, mas compartilhei. Ou, na dúvida, compartilhei. Isso não pode acontecer. Na dúvida, não compartilhe. Não bastou acabar com o corpo físico da minha filha, querer ainda levar, entendeu? De uma maneira, entendeu? Sórdida, né? Uma maneira tão deprimente a memória dela. Em 2014, uma mulher morreu espancada no Guarujá, no litoral de São Paulo, por causa de um boato que correu em uma rede social. O vídeo divulgado na época do crime mostra Fabiane de Jesus sendo carregada por moradores logo após ela ter sido agredida. Tudo porque uma notícia espalhada na web dizia que a mesma mulher sequestrava crianças para rituais de magia negra. Mas era mentira. É uma coisa imperdoável, né? A pessoa ser agredida daquele jeito, sendo inocente. 5 pessoas foram presas e condenadas a 30 anos de prisão por participarem do linchamento da dona de casa. Nada aconteceu com o autor da página e responsável pela publicação. Eu tentei com todas as minhas forças mentais, espirituais, jurídicas, técnicas, profissionais, trazê-lo para dentro do inquérito, trazê-lo para dentro do processo penal, utilizando o artigo 29 do Código Penal, que diz que aquele que participar de alguma forma que seja para a ocorrência do delito, vai responder na medida da sua culpabilidade. Também não consegui. Projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado para criminalizar as fake news no Brasil. Nada saiu do papel, mas se aprovada, uma das leis pode receber o nome de Fabiane de Jesus. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts revelou que as chances que as fake news têm de viralizarem são 70% maiores do que as notícias verdadeiras. Além disso, a notícia falsa se espalha mais rápido pela internet. O estudo diz ainda que uma postagem verdadeira atinge em média 1.000 pessoas, enquanto as fake news chegam a atingir até 100.000 pessoas. Usuários e administradores de uma página nas redes sociais podem colaborar com o trabalho de verificação de dados, informando quando há suspeita de uma fake news. E não é difícil identificar uma notícia duvidosa. O combate às fake news passa por uma questão de educação, que é educar o leitor e empoderar o leitor para que ele mesmo possa fazer a sua checagem. Sempre que aparece ali uma epidemia ou que tem uma vacina, aparece um boato dizendo que essa vacina mata, esse remédio não faz bem. Então a pessoa, por exemplo, se no contexto de uma epidemia de febre amarela, ela decide não tomar a vacina, porque ela leu ali uma notícia de que a vacina da febre amarela mata, ela pode estar colocando a vida dela em perigo, né? Não confie nas fake news, confie aqui no Rede TV News, né? Isso aí. E agora vamos para as notícias do esporte no 11º dia
de trabalhos da seleção brasileira, o técnico Tite finalmente deu sinais da equipe titular, mas com um detalhe surpreendente: sem Neymar. Pois é, olha, e quem acompanhou tudo de pertinho e traz as informações pra gente é a correspondente Érica Abreu. Um Tite diferente dos outros dias. Ele gesticulou, passou orientações aos atletas e soltou a voz no treino. E retomou, agora nós aqui marcamos. Nada que espante Fernandinho, homem de confiança de Pep Guardiola no Manchester City. O meio-campista falou sobre trabalhar com os dois treinadores. Os dois treinadores, assim, me sinto muito privilegiado mesmo de trabalhar com ambos. E eu espero que eu possa retribuir todo esse aprendizado que eu aprendi com eles dentro de campo. Toda essa agitação de Tite tem motivo. Ele mostrou o time que deve ir a campo no amistoso contra a Croácia. A escalação é a seguinte: Alisson, Danilo, Thiago Silva, que ganhou a vaga de Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Sentiu falta de alguém? Ainda se recuperando da lesão no pé direito, Neymar deve começar a partida no banco de reservas e só entrar no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Pelos movimentos que ele tem feito nos treinamentos, pela forma como ele tem treinado, eu tenho visto que ele está muito bem. Você vê que ele é abusado, tenta sempre driblar os defensores, vai para cima, não tem medo. O departamento médico da seleção ganhou um outro problema. Com dores no joelho esquerdo, Renato Augusto virou dúvida e pode nem viajar para Liverpool, onde o Brasil joga no fim de semana. A princípio, ele não corre risco de ser cortado da Copa. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. E hoje mais duas notícias surpreendentes agitaram o mundo do futebol. Paulo Guerreiro vai disputar a Copa do Mundo. Tudo porque o Tribunal Federal da Suíça concedeu uma liminar em caráter super provisório, que libera Guerreiro para o Mundial. O Tribunal Arbitral do Esporte informou que não vai se opor à decisão. Guerreiro ficou empolgado e declarou que não existem sonhos impossíveis, porque quando os peruanos se unem, tudo é possível. No Peru, o jornal El Mague escreveu até um palavrão para informar que Guerreiro vai defender a seleção peruana na Rússia. E Zinedine Zidane anunciou que não é mais técnico do Real Madrid. O francês convocou uma coletiva de surpresa e explicou os motivos. É um momento estranho, mas esse time precisa de uma mudança para continuar vencendo. Precisa de outro discurso, outra metodologia de trabalho. E é por isso que tomei essa decisão. Zidane deixa o Real por cima. São 11 títulos. Destaque para o tricampeonato da Champions League e 2 mundiais. Os jogadores do Real agradeceram Zidane. Marcelo, Casemiro e CR7 postaram em suas redes sociais a importância do ex-treinador merengue. O Real Madrid fez um bonito vídeo homenageando o Zizou. Se o Zidane quiser, ele pode vir treinar o meu time. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu manter a invencibilidade na competição. Já o Palmeiras perdeu mais uma e deixou o técnico Roger Machado balançando no cargo. Vamos aos gols da rodada. Olha a cara dos jogadores palmeirenses chegando em São Paulo. Todo mundo de bico fechado. É que no Mineirão a pontaria contra o Cruzeiro estava ruim. Melhor para a Raposa, que venceu por 1-0. Rafael Sobis balançou a rede em seu 100º jogo pela Raposa. O Palmeiras vai pressionado para o clássico de sábado contra o São Paulo na Arena. A responsabilidade do mau momento ela é minha. Os jogadores entram para campo e fazem o que é determinado. E quando não acontece, a responsabilidade é sempre do comando, é minha. No Morumbi, o São Paulo bateu o Botafogo por 3-2, mas o Fogão marcou primeiro com Leonardo Valência. Nenê empatou de pênalti. Diego Souza, em grande fase, virou a partida. O terceiro do tricolor foi esse golaço de Everton. No segundo tempo, os cariocas descontaram com o Rodrigo Pimpão. Mas não teve jeito. O São Paulo continua invicto no Brasileirão. O Sport pegou o Atlético Mineiro e saiu na frente com o Rogério. Mas o Galo virou. Casares.
e Ricardo Oliveira fizeram 2-1. E não é que os pernambucanos garantiram a vitória em 5 minutos. Gabriel e Michel Bastos definiram o placar, 3-2. Com o Inter, a emoção foi até o último minuto. Patrick abriu o placar contra o Vitória. Já o Aderlan fez contra, 2-0 Inter. Mas olha só, o Alisson diminuiu para os baianos. E Aderlan aliviou a própria barra, 2-2. Nos acréscimos, Nico Lopes garantiu os 3 pontos. Inter 3, Vitória 2. O Vasco conseguiu vencer o Paraná por 1-0. Gol de Iago Pikachu. Parece que está no contrato nosso que tem que sofrer para ganhar o jogo, né? A Chape também deu um pontapé no sufoco. Canteiros e Arthur fizeram 2-0 contra o Ceará. E hoje à tarde o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia por 2-0. Na Arena de Itaquera, o Corinthians enfrentou o América Mineiro e ganhou 1-0. E aí, daqui a pouco, às 9 horas, Atlético Paranaense e Santos completam a 8ª rodada. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data importante para combater o hábito de fumar, responsável por 7 milhões de mortes no planeta todos os anos. O nosso correspondente em Hong Kong, Marcelo Espíndola, conta esses detalhes. Os envolvidos na preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno da China receberam uma missão especial: promover um campeonato livre de tabaco em 2022. Na reunião da Cidade da Saúde, ficou decidido que, assim como a capital Pequim, a província de Hebei também vai proibir fumar em ambientes fechados. Mobilizaremos o público para participar de mais ações, como denunciar os casos de tabagismo em lugares públicos. Também fortaleceremos a aplicação da lei de controle do tabaco e responderemos a denúncias de maneira mais ativa e mais rápida. O foco é atingir os adolescentes. Para isso, a Campanha Nacional de Voluntários recrutou nesta semana alunos dos ensinos fundamental e médio com mais de 10 anos na batalha contra o fumo. Todo esforço é necessário porque os números são estarrecedores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a China tem atualmente 300 milhões de fumantes. É mais do que a população toda do Brasil e quase 1/3 dos que fumam no mundo. É que agora é muito cedo aqui. O dia ainda começa a amanhecer, mas ao longo do dia, cinzeiros como este são disputadíssimos pelos fumantes. Cerca de 1 a cada 3 cigarros no mundo é fumado por aqui. Quase 53% dos fumantes são homens, enquanto 2,4% das mulheres têm o vício do cigarro. O resultado é trágico. Estima-se 1 milhão de mortes por ano causadas pelo tabaco. Dá uma média de uma morte a cada 30 segundos. Além das 100 mil mortes por ano do chamado fumante passivo, aquela pessoa que fica exposta ao fumo alheio. No mundo todo, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano por doenças causadas pelo cigarro, sendo as cardiovasculares as principais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O país Ilha Kiribati, que fica no Oceano Pacífico, é o que concentra o maior índice de fumantes. Quase 47% fumam. O país com menor índice é Gana, com 4% da população fumante. O Brasil está em 34º lugar, com 14%. Os números são exorbitantes, mas a conta é simples. Quanto mais voluntários na campanha antitabagista, menos fumantes. Se houver mais voluntários, haverá menos fumantes. O pensamento de que todas as pessoas em volta deixaram de fumar terá um impacto positivo em uma pessoa. Espero que todos se juntem a essa aliança de estudantes do ensino médio para controlar o tabaco. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. O feriadão teve sol na maior parte do Brasil. Será que vai continuar desse jeito? O pessoal que está
por aí aproveitando o feriado. A Gabriela de França está aqui para contar para a gente como é que vai ficar, Gabi. Boa noite para você. Boa noite, gente. Olha, vai mudar pouca coisa em relação a hoje, tá? Hoje foi um dia ensolarado, a gente vai ver as imagens, muita gente que estava de folga pôde aproveitar o dia aí com a família, né, com os amigos, na praia, também nos parques da cidade. Só que a gente também teve aí baixa umidade do ar por conta desse ar muito seco. Em São Paulo, né, a gente chega ao fim do mês como o 5º maio mais seco da história. Em 31 dias, a gente só teve aí, né, 2 dias de chuva durante todo o mês. Agora, olha só que curioso. Nessa semana aí, né, com a greve dos caminhoneiros, a gente teve uma redução do tráfego de veículos, né, carros e caminhões pelas ruas da cidade de São Paulo. E com isso, a poluição do ar caiu pela metade. Olha só. Na semana passada, a gente percebe que tem uma faixa de poluição aqui na atmosfera. Ontem o céu estava limpinho, limpinho. Então, uma imagem aí para a gente refletir sobre o uso do carro e também dos caminhões aí como meio de transporte de cargas, né? Bom, vamos ver como é que fica amanhã então no litoral? Vamos fazer um tour então começando por Santos, no litoral paulista. Amanhã vai da praia por lá, olha só, máxima de 28 graus, sol o dia todo. Agora a gente vai para a região dos lagos, em Cabo Frio, onde também vai da praia. Tem previsão de sol, calor de 27 graus, vai estar um dia bem aproveitável como hoje. Já no litoral do Nordeste, o tempo segue instável. Em Salvador tem chance de chuva a qualquer hora do dia, a máxima é de 28 graus. Agora no sul do Brasil, nada de praia, viu? A gente vai ver aí Florianópolis, tem previsão de pancadas de chuva que podem ser fortes e a máxima é de 25 graus. E essa chuvarada amanhã vai se espalhar por todos os estados do sul do Brasil. A gente vai ver aqui no mapa, principalmente no Rio Grande do Sul, onde é esperado aí um temporal, né, chuva forte com ventania e também trovoadas. No Nordeste, o tempo segue instável em todo o litoral aí da costa leste, né, até o Rio Grande do Norte. É aquela chuva que vai e volta, o céu vai estar bastante carregado. No Ceará, Piauí, Maranhão, nessa faixa norte aqui, tem previsão de pancadas de chuva, mas é a partir da tarde, o sol ainda aparece. E o sol amanhã predomina em boa parte do Brasil, a gente vai ver esse amarelão aqui no mapa, desde o sudeste, passando pelo centro-oeste, pegando parte aqui de Belém, né, Tocantins, interior do Nordeste, nada de chuva. Tempo firme até quente, tá? E as temperaturas caem amanhã por conta aí do mau tempo lá no sul. Em Curitiba, mínima de 11 graus apenas, 12 em Brasília e a máxima amanhã em Porto Alegre não passa dos 20 graus, muito frio, enquanto isso em Belém, mais chuva e calorão de 35 graus. Na capital paulista, máxima de 26, mas é bom aproveitar aí no sudeste, centro-oeste, porque esse tempo aí vai mudar e os detalhes eu conto amanhã aqui no Rede TV News. Tem mudança no tempo, viu, gente? Vamos aproveitar então essa sexta-feira com sol. Obrigada, Gabi. Obrigado, tchau, Gabi. boa noite para todo mundo. Em Pompeia, na Itália, arqueólogos anunciaram a descoberta de um esqueleto do ano 79 d.C. O mais impressionante é que o homem conseguiu escapar da erupção vulcânica do Vesúvio, mas em seguida foi decapitado por uma rocha gigante enquanto tentava fugir da lava. O corpo ficou fossilizado por causa dos detritos e cinzas do vulcão. Segundo os arqueólogos, a descoberta vai ajudar a entender o impacto da erupção do Vesúvio na Pompeia. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.